E dessa vez vamos falar de responsabilidade civil do Estado, tá? Temos julgado importante, todo ano tem, né? Acho que nunca vi um ano que não tenha julgado relevante de responsabilidade civil do Estado. Esse é um assunto muito jurisprudencial. STF, agora em março, falou que, no caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele é presumido. Para entender bem esse assunto, você tem que entender bem de responsabilidade civil, tá? A responsabilidade civil, ela tem 3 elementos quando ela é objetiva, tá? Quando ela não é objetiva, quando ela é subjetiva, nós temos o 4º elemento, que é o elemento subjetivo, culpa ou dolo. Aqui na responsabilidade objetiva, não precisa de culpa ou dolo, beleza. Mas nós precisamos de 3 coisas. Primeira, a conduta. Alguém tem que ter feito algo ou deixado de fazer. Pode ser uma conduta omissiva. Ok. Tem que ter um dano. Esse algo que foi feito causou um dano a alguém. Pode ser um dano material, pode ser um dano moral, pode ser um dano estético, mas alguém sofreu algo, alguém sofreu um dano. E tem que haver um nexo causal, ou seja, essa conduta é que tem um nexo entre a conduta e o dano sofrido, ok? Então a gente precisa desses 3 elementos. Alguns fatos excluem o nexo causal, tá? Um fato que comumente exclui o nexo causal é a culpa exclusiva da vítima ou o fato exclusivo de terceiro, tá? Nesse caso aqui, nós podemos ter um fato exclusivo de terceiro, qual seja, foi outra pessoa que atirou na vítima. Qual era a situação fática aqui? Esse caso ele é bem famoso até, é um caso bastante infeliz, na verdade, né? A polícia carioca estava em uma operação em uma comunidade e uma menina de 3 anos foi atingida e morreu, tá? É um caso, na época, teve muita repercussão e é um caso meio comovente, é um caso bem triste mesmo. O ponto é, a família da vítima, com toda razão, acabou processando o Estado, tá? E falou, olha, a minha filha, enfim, né, essa criança, ela só morreu por causa dessa conduta dos policiais. O que o STF definiu aqui? O STF falou, olha, o Estado é quem deve provar que há culpa de terceiro aqui, tá? Se o Estado não conseguir fazer essa prova da culpa de terceiro, consideraremos que, por força da responsabilidade civil objetiva, é o Estado responsável por esse dano, tá? Então, são 2 elementos nesse julgado. O primeiro é, a responsabilidade do Estado pode ser afastada no caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante operação policial, tá? Então aqui nós não temos uma teoria do risco integral, não. Não é pelo simples fato da polícia ter subido a comunidade que a responsabilidade será sempre do Estado. Contudo, o ônus da prova é do Estado, tá? A família não precisa provar que foi um policial que atirou. O Estado é que vai ter que provar que a polícia não atirou e que a culpa exclusiva por aquele óbito é de terceiros, no caso, geralmente, quem a polícia está confrontando ali, né? Ok? Então, esse é o conteúdo desse relevante julgado aqui de março. Mas outro julgado para a gente de março, responsabilidade civil também, embora seja outra matéria aqui. Fala o seguinte, olha, o Banco Central do Brasil, aqui é bom ficar especialmente atento quem pretende fazer prova do Bacen, né, que deve sair este ano, talvez ano que vem. O Bacen responde objetivamente pelos danos que os liquidantes, no exercício desse munus público, causem à massa falida, em decorrência da indevida utilização dos valores pagos pelos consorciados para custear despesas concernentes ao procedimento liquidatório, quando a própria autarquia, ao invés disso, orientava que tais despesas deveriam ser suportadas pelo emprego dos próprios bens da empresa e das receitas por ela auferidas a título de taxa de administração cobrada dos consorciados.
Se você não entendeu nada do julgado até agora, pode ficar tranquilo, só quer dizer que você é uma pessoa comum, normal, tem toda a sua capacidade intelectual intacta, tá tudo certo. Esse julgado ele é meio difícil de entender numa primeira leitura mesmo, tá? Eu tive que entender os detalhes, ler a legislação correspondente para entender o que o STJ quis dizer aqui. O ponto é o seguinte, nós temos empresas de consórcio no Brasil. Tá? Por isso que ele fala aqui, ó, valores pagos pelos consorciados. Sabe quando você faz lá o consórcio da Honda para comprar uma moto? Tipo isso, são esses consórcios mesmo, tá? Quando um consórcio está falindo, compete ao Banco Central, tá? Pegar essa massa falida desse consórcio que está falindo e indicar um administrador para conseguir recuperar os bens e resguardar os direitos dos envolvidos ali. Então veja, a competência é do Banco Central de indicar esse administrador da massa falida do consórcio. O que esse administrador da massa falida do consórcio tem que fazer? Ele tem que pegar os valores que o consórcio recebe a título de taxa de administração do consórcio e os próprios bens do consórcio para gerir e arcar com as despesas desse consórcio. Ele não pode pegar o valor que os consorciados pagam para o consórcio para ir fazendo aquela reserva de capital do consórcio. O gestor aqui, administrador indicado pelo Bacen, ele não pode pegar esse valor da reserva financeira. Nesse caso específico ele pegou. O que o STJ falou? Falou, olha, a responsabilidade é do Bacen. O Bacen aí é quem terá que ressarcir esses consorciados. Os consorciados não poderão ficar no prejuízo. E nesse caso específico, o Bacen tinha falado, administrador não pega o dinheiro resguardado lá dos consorciados. Mesmo assim, o administrador pegou. Ainda assim, a responsabilidade é do Bacen. Ok? Olha só o que diz a Lei 6024. A lei é antiga de 74, mas foi recepcionada, tá? Artigo 16. A liquidação extrajudicial será executada por liquidante nomeado pelo Banco Central, tá? Então vejo que esse liquidante aqui é nomeado pelo Banco Central, por isso que a responsabilidade é do Banco Central. E aí o parágrafo 1º fala, olha, com prévia e expressa autorização do Banco Central, poderá o liquidante, em benefício da massa, ultimar os negócios pendentes e, a qualquer tempo, onerar ou alienar seus bens, neste último caso, através de licitações. Veja que esse liquidante, que é o administrador aí dessa liquidação, dessa massa falida, ele tem amplos poderes, tá? Ele precisa, claro, de atuar em benefício da massa falida, mas ele pode sim alienar bens, enfim, ele pode gerir aquela massa patrimonial ali. Contudo, se ele acabar utilizando os recursos ali depositados pelos consorciados, o Banco Central será responsável aqui nos termos do julgado do STJ. Ok?